Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 13. O Salmo de número 13 tem um total de 6 versículos e é mais um salmo de clamor, mais um salmo de busca de Davi por socorro, mais um salmo que demonstra fé e coragem diante das adversidades. E o texto diz o seguinte: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando? Ocultarás de mim o rosto? Até quando? Estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, anota aí, querido, olha que frase fantástica: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que texto fantástico. Ele começa clamando a Deus e, de certa forma, com dor, de certa forma, com tristeza profunda, com lamúria, ele fala 4 vezes: Senhor, até quando? Até quando eu vou sofrer isso? Até quando o meu coração continuará triste? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o inimigo vai se erguer contra mim? E, mais uma vez, como vimos nos últimos salmos, nós colocamos a situação do homem, do personagem, do ser humano Davi com as nossas, e nos vemos muito parecido com eles. Nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, os salmos parecem de fato um retrato, ou melhor, um filme diário, um filme das nossas vidas, dos nossos sentimentos. E eu, particularmente, tenho muito carinho pelo texto dos Salmos, porque é um dos textos mais humanos, porque fala de fato das nossas sensações, das nossas reações diante das lutas e das adversidades. É um salmo que desacortina, é um salmo que nos expõe, é um texto realmente fantástico. E, querido, talvez você também esteja passando por algo assim, ou conheça alguém que esteja passando por esse momento de dor, de lamúria, de tristeza, de perdas, de morte, de luto. E tem algumas pessoas, de fato, que têm lutas piores do que outras. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos sujeitos às tristezas, às decepções, aos erros, às perdas. Mas não tenhamos dúvida, há pessoas que sofrem mais do que outras. Nesse ano 2020, 2021, com essa questão do isolamento, da pandemia, há famílias que sofreram mais do que outras, há pessoas que perderam mais do que outras, inclusive familiares. E tem gente que teve uma luta seguida da outra. Teve gente que perdeu emprego, teve pessoas que perderam parentes próximos e na sequência tiveram outras notícias ruins. E essas perguntas de Davi são muito cabíveis. Até quando? Até quando? Até quando? Davi dá uma resposta que merece a nossa atenção quando no versículo 4 ele diz assim: ilumina-me os olhos para que eu não durma, ilumina-me os olhos para que eu veja. Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão, porque quando nós olhamos apenas a dificuldade, olhamos apenas a luta, apenas o tempo presente, caímos ou incorremos no perigo de cair na depressão, na tristeza, no derrotismo, quando na verdade a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Peça a Deus para abrir, para desacortinar, para iluminar a tua visão, para que você veja não apenas a dor, para que você não veja apenas o desemprego, para que você não veja apenas a intolerância, o racismo, o preconceito, a pobreza, a miséria, a corrupção, porque tudo isso é visível, tudo isso é tangível, tudo isso é real. Nós não precisamos nem de óculos para ver essas coisas, porque elas estão latentes na nossa sociedade. O que nós precisamos é de fé para ver aquilo que somente através do Espírito Santo de Deus é possível ver.
paz, alegria e esperança que há na palavra de Deus. Peça a Deus para iluminar a sua visão. Peça para Deus para você enxergar além do tempo, além da história, para você enxergar a eternidade. Eu lembro de Estevão, um personagem que estava sendo torturado, que estava sendo apedrejado, que estava sendo assassinado. E durante a sua dor e durante a sua opressão, da sua luta, diante do desvanecer da própria vida, Estevão viu Cristo assentado à destra de Deus, ao ponto de, mesmo tomando aquelas pedradas, aquelas tijoladas, ele dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele repetiu a oração do próprio Cristo e ele declara: eis que vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Peça a Deus para ver a glória do Senhor. Peça a Deus para iluminar a sua visão, para pelos olhos da fé você ver a vitória que acontecerá em nome de Jesus, neste tempo ou na eternidade, porque sim, há uma promessa de Deus, há uma promessa de Cristo que voltaria e voltará para nos buscar. E por isso ele termina, versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Uma vez que os olhos foram iluminados, que Davi passou a enxergar além da humanidade, além da dor, além da tribulação, ele viu a graça de Deus o cobrindo. E ele declara, ele termina esse salmo no versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Apesar da perseguição dos inimigos, apesar de se sentir abatido, apesar da tristeza no coração, uma vez que os olhos da fé iluminaram, ele viu a graça do Senhor. Que você possa, diante da sua luta, da sua dor, da depressão, do desemprego, da dificuldade, que você possa ter a visão iluminada e ver a graça do Senhor, que tem cuidado de você, que não tem te deixado, que não tem te desamparado, e as promessas do Senhor que são grandes, porque Ele voltará. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.